as suas tarefas a mim, em pleno conhecimento de mim, sem desejos lucrativos, sem alegar posse de nada, e livrando-se da letargia, lute. Significado dado por Srila Prabhupada. Esse verso indica claramente o propósito do Bhagavad Gita. O Senhor ensina que temos que nos tornar plenamente conscientes de Krishna para executarmos deveres, como se fosse uma disciplina militar. Este preceito pode tornar as coisas um pouco difíceis, porém, devemos cumprir nossas obrigações sempre dependentes de Krishna, porque essa é a posição constitucional da entidade viva. Sem a cooperação do Senhor Supremo não se pode ser feliz, porque a posição constitucional eterna da entidade viva é ser subordinada aos desejos do Senhor. Portanto, Sri Krishna mandou que Arjuna lutasse como se o Senhor fosse seu comandante militar. Devemos sacrificar tudo para o bem-estar do Senhor Supremo e ao mesmo tempo cumprir nossos deveres prescritos sem alegarmos posse de nada. Arjuna não precisava ponderar a ordem do Senhor. Tudo que ele tinha que fazer era cumpri-la. O Senhor Supremo é a alma de todas as almas. Portanto, quem não leva em conta os seus interesses pessoais e dependendo única e exclusivamente da alma suprema, ou em outras palavras, quem é plenamente consciente de Krishna, chama-se Adhyatma Chittas. Nirashiri significa que se deve agir sob a ordem do amo, mas não se devem esperar resultados frutivos. Embora conte milhões de dólares para seu patrão, o caixa não exige nada para si. Ou melhor, o caixa não exige para si um centavo sequer. Da mesma forma, deve-se procurar entender que nada no mundo pertence a alguém particular, pois tudo pertence ao Senhor Supremo. Este é o verdadeiro significado de Mai, ou para mim. E quando agimos com essa consciência de Krishna, de certo não reivindicamos a posse de nada. Esta consciência chama-se Nirmama, ou nada é meu. E se houver alguma relutância em cumprir essa ordem rígida, que não considera os assim chamados laços de parentescos corpóreos, tal relutância deve ser eliminada, e assim podemos nos tornar Vikata Dvara, ou sem mentalidade febril ou letárgica. Todos têm, conforme sua qualidade e posição, uma determinada espécie de trabalho a executar, e todos esses deveres podem ser efetuados em consciência de Krishna, como foi descrito acima. Isso nos conduzirá ao caminho da liberação. Srila Prabhupada ki jai. Mai sarvani karmani sanyasya adhyatma chattasa nirashir nirmamo bhutva yudhyasva vigata jvaraha. Om Gyana Tivirandhasya Gyanam Janashalakaya Chakshuru Militam Yanata Svai Shubhrave Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sade Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukha Karoti Vacharam Pangulam Ghayate Griyat Kripatamaham Vande Shivarum Dinatarinam Vanchakalpata Vishakri Pasindu Devasha Patitanam Pavaniryo Vaishnavyo Namo Namaha. Ontem, foi você que perguntou sobre o Dharma, o Karma e o Dharma? Foi, né? Foi. A gente estava falando. Eu até perguntava, mas não era esse momento, até assim, saber quando e eu vi que os capítulos mudam e de ontem para cá não tem uma sequência, saber se existe uma sequência para isso. A gente faz uma sequência, mas quando tem visitante a gente pega um versinho mais fácil, né? Acho que essa foi a ideia, né? Mas a gente lê um verso por dia. Só que
para facilitar, porque quando vai muito para frente o pessoal se perde. Então esse capítulo, o capítulo 3, é um capítulo mais assim, dentro da nossa realidade. O título é Karma Yoga, que é exatamente o assunto que você perguntou ontem sobre a questão de transformar o nosso trabalho em Dharma, né? Ou seja, uma atividade espiritual. Toda a questão é essa. Até porque, né, a característica, eu acho que hoje de manhã, onde Dharaja dando aula, não sei se vocês estavam, foi mencionado que uma pessoa, sob a influência do modo da bondade, ela se promove aos planetas superiores, né? E o modo da paixão é a característica desse mundo, ou melhor, desse planeta, dessa condição que nós estamos. E a característica do modo da paixão é desejar. Então toda a questão é desejar. E o Bhagavad Gita, na verdade, ensina a arte de desejar, porque tudo está ligado a isso. Nós agora manifestamos uma série de desejos que a gente já está cultivando, a gente já está, por muitas vidas, alimentando e nutrindo, devido ao contato que a gente tem com as coisas materiais, né? Então, o desejo impele a pessoa a agir. E como a gente tem falado, e praticamente o tempo todo as escrituras apresentam um grande problema da lei do karma, né? Se você age errado, você sofre. Então, a primeira ideia, quando se entende isso, eu não vou agir. Se agir acarreta uma reação, eu vou ficar preso, qual a melhor opção? Eu vou para a caverna, né? Vou para os Himalaias, ou no mínimo eu vou me enfiar embaixo do cobertor, desligar a televisão, ficar assistindo 10 filmes seguidos, né? Assim, para dar um tempo, porque realmente lidar com esse mundo é complicado, né? Então, Krishna, dificilmente a gente vai encontrar uma outra escritura que fale tanto sobre isso, como agir. E tudo gira em torno do terceiro ponto aí, que é Adhyatma Chittasa. Krishna fala que nós devemos Mai Sarvani Karmani, que toda tarefa, todo trabalho, toda ação, a gente deve entregar a ele, né? Depois ele fala, e com um espírito de renúncia. E o terceiro ponto é isso, com conhecimento dele. Se realmente a gente tem conhecimento de Deus, naturalmente a gente vai fazer isso. Porque o grande interesse da alma é fazer essa conexão, é manter-se conectado. Porque ele só vai ser feliz assim. Então, como agora, por exemplo, está frio. Se a gente ficar, assim, acender uma fogueira e ficar do lado do fogo, a gente vai ficar quente, né? Devido à associação. Então, certamente, Deus é felicidade infinita, é pureza infinita, é tudo de bom infinito. Se você ficar perto dele, você vai adquirir essas qualidades. Mas se você se distanciar dele, não vai ter jeito. Então agora a gente pode pensar, não, Deus é importante, ele tem lá seu mundo, ele é o poderoso, mas ele está lá e eu estou aqui, deixa ele lá, né? De repente quando eu estiver velho, eu vou pensar mais nisso, e agora eu tenho que correr atrás dos meus interesses. Isso é a grande ilusão, porque o que a gente chama de meu interesse é o interesse do ego material, que não é realmente o verdadeiro eu. Mas se você satisfaz o ego material e luta em função do ego material, a alma não ganha nada com isso. Tem aquele exemplo bem conhecido de você colocar a cenoura na frente pendurada na frente do, sei lá, do que, do burro, cavalo. Então ele vai ficar o tempo todo atrás daquela cenoura, né? Mas o que está acontecendo? Ele pensa que ele está indo atrás do interesse dele. Mas na verdade, o dono colocou um monte de pedra para ele carregar e nem está percebendo. Ele está carregando pedra, mas achando que no final do dia, para manter a ilusão com o tal do burro, o patrão dá uma cenoura para ele, o dono dele. Aí ele fala, consegui, valeu a pena meu esforço. Ele está sendo simplesmente manipulado.